Oi, amigas! Não é muito comum em fazer vlog de leitura por aqui. Acho que eu fiz pouquíssimos. Bem poucos ao longo da vida deste canal. Pelo menos desde que ele foi reativado. Enfim, mas eu mostrei no último vlog que eu comecei a leitura de um livro que eu comprei faz um tempinho e tal. E comentei que ia iniciar a leitura na minha folga. Ainda mostrei um takezinho lendo o início do livro à noite. E eu simplesmente comecei a ler o livro e parei na página 15 porque meu cérebro já começou a explodir. Não de um jeito bom. E eu resolvi parar a leitura e assistir outras coisas leves. E eu voltei a ler agora, domingo de manhã, na minha folga. E eu tô falando desse livro aqui, Minha Sombria Vanessa. E assim, eu reli desde o início. E eu tô na página 15 e eu já tô assim, sem palavras. Falei no vlog, né, que eu tinha comprado esse livro há um tempinho atrás, de uma viagem que eu fiz, e eu comprei ele usado. E aí ele já veio com algumas marcações, umas anotações e tal. E ele tava na minha estante e eu resolvi pegar pra ler. E eu só sabia que era um livro que ia abordar a história de uma personagem que tinha sido vítima de abuso. E eu não conheci o livro quando eu comprei. E depois que eu comprei, eu vi poucas resenhas nas redes sociais e tal, mas falando que era um livro que tinha um conteúdo um pouco pesado, que a temática era pesada e tal, e fui ler. E assim, eu já tô em pânico. Adoro comprar livro usado também, ele já veio com várias marcações, e aí tem algumas anotações, assim, alguns comentários, e algumas partes eu só consigo concordar. Essa é uma delas, aqui foi onde eu parei ontem e hoje eu reli as páginas iniciais e parei aqui de novo, porque assim eu ainda não tô concebendo isso aqui. Simplesmente o cara é 30 anos mais velho que a menina quando começa a se relacionar com ela. Pois é, amigos e amigas. Pois é. Na leitura, pode ser que esse vlog caminhe e pode ser que esse vlog de leitura pare aqui porque eu decida parar. Mas vamos ver o que essa leitura nos reserva, vamos ver. Apenas a página 5, o cara já justifica, coloca a culpa dele se envolver com a menina 30 anos mais nova na menina, dizendo que foi ela que colocou essa ideia na cabeça dele. E ainda fala aquele clichê que ela é muito madura para a idade e que ela faz com que ele compreenda um lado sombrio dele. Tipo assim, pelo amor de Deus. Tá um verdadeiro caos. Tem pássaro cantando, tem um louvor tocando na vizinha, mas é isso. Eu tô lendo aqui essa parte em que a personagem tá descrevendo uma das primeiras vezes que ela vê o professor, que aparentemente, pelo que eu entendi até agora, é o cara mais velho com quem ela vai se envolver. E aí ele fala um palavrão na sala de aula e isso me provocou algumas reflexões. Não sei se vocês já tiveram aquele professor que gosta de ser descolado entre os alunos e que fala palavrão em sala de aula para parecer mais descoladão e desprendido das regras sociais, sabe? E aí essa parte do livro me deixou pensando nisso. Eu sou professora de português e de literatura. E entre alguns colegas de trabalho, eu também já vi essa postura de, tipo assim, pra parecer descolar. Às vezes até sem reflexão crítica sobre o ato, sabe? Falam palavrão em sala de aula meio que pra parecer mais humanizados, ou pra gerar uma conexão entre os alunos, ou pra parecer só mais descolados entre os alunos. E eu fico tipo, mas você precisa fazer isso para se conectar com eles, para eles verem você como um ser humano? Você não teria outros recursos para você se conectar melhor com esses adolescentes?
E assim, primeiro, somos todos adultos, né? A gente não precisa estar provando pra ninguém que somos adultos, que fazemos coisas de adultos. A gente sabe que tem adolescentes que falam palavrão, não são todos, mas tem adolescentes que falam palavrão. Tem adulto que não fala, mas também tem adulto que fala. Eu falo palavrão, é óbvio que eu não falo em todos os espaços, nem em todas as situações, mas tem situações que eu falo palavrão, que eu me expresso usando algumas palavras assim. E é muito sobre isso, né? Muito sobre você adequar a sua comunicação aos espaços. E em sala de aula é o espaço para isso? Esse é realmente o recurso mais assertivo que você tem para você aparentar uma humanização para com os alunos adolescentes? É realmente uma boa postura enquanto profissional? E aí eu tô parecendo uma velha conservadora falando isso aqui. Mas assim, precisa disso? Porque de verdade a impressão que eu tenho é que é tão forçado, sabe? Então, meu bem, para, sabe? Não precisa disso. Olha, quando a gente é adolescente, a gente se leva a sério demais, né? Aí tá aqui a personagem com 15 anos. 15 anos, surtando, se achando péssima, a pior pessoa do mundo, achando que não sabe escrever um poema, achando que uma autoestima péssima no chão, se achando feia, desengonçada, isolada, solitária, porque tá estudando sozinha. Ai, mana, pelo amor de Deus, vai passear no shopping, vai fazer um skincare com as amigas, pelo amor de Deus, para de ser louca. Isso aqui não é só o fato do meu poema estar ruim, ou de ser incapaz de escolher um lugar para estudar sem ficar exausta. Mana, sério que os seus problemas da sua vida são esses? Ai, quando a gente é adolescente, né, tem essas. É um sentimento mais sombrio. Que sentimento sombrio, mana? Você tem 15 anos. Assim, eu não tô desmerecendo os conflitos que a gente tem na adolescência, não, sabe? Mas é isso, a gente se leva a sério demais às vezes. Ela tá aqui numa crise existencial porque todo lugar que ela foi pra estudar tinha alguém já estudando. E porque ela precisa estudar sozinha. Mana. Aí tá aqui aí achando que tem alguma coisa sombria e de errado com ela. Gata, você só precisa fazer amigas e passar uma máscara facial no rosto, um gloss, ter uma noite de meninas, fazer amizade, é isso. Esse livro tá desvelando pra mim um nível de manipulação por parte dos caras que, enfim, fazem mal a garotas e conseguem manipulá-las desse jeito a ponto de violentar essas meninas. Esse livro tá deixando isso tão explícito que é, assim, absurdamente assustador. Sabe quando você nem termina de ler a página e você já dá uma revirada de olho, assim, porque você sabe o que vai acontecer? Ai, que homem. Tenho nem palavras, só palavrões pra definir esse misógino. E assim, os comentários que a primeira leitora colocou aqui no livro não poderiam ser mais concordantes com a minha opinião. E, mano, ele vai dar Lolita pra ela. Esse professor de literatura chamou Sylvia Plath de quê? De autocentrada. E agora tá dando Lolita pra aluna dele. Esse cara é professor mesmo? Em que faculdade que ele estudou? Eu tô num misto de amor e ódio por esse livro, porque ele é muito controverso. Minhas considerações sobre a leitura de Minha Sombria Vanessa. Acabei de ler agora de manhã.
ontem à noite eu tava num ritmo bem legal de leitura, mas eu resolvi deixar algumas páginas pra terminar agora pela manhã. Esse livro, na minha opinião, ele é tão bom que ele passa a ser ruim. Ele é tão bem escrito e ele traz de uma maneira tão profunda o que a personagem sente e vive, que a gente começa a sentir incômodo, principalmente com relação à experiência traumática que ela sofre. Sem muitos arrodeios, eu vou tentar não usar palavras tão explícitas, até por uma questão de alcance do vídeo, que eu sei que pode prejudicar. Mas a Vanessa é uma mulher que, na vida adulta, ela vive uma situação onde algumas colegas, algumas meninas que estudaram na mesma escola que ela, começam a denunciar algumas violências que elas sofreram, alguns assédios que elas sofreram nessa escola, onde a Vanessa também estudou, no ensino médio. E essas acusações são bem graves porque envolvem um professor que ela conhece. E ao longo da narrativa, ao longo do livro, a gente vai percebendo que essas denúncias acabam provocando na Vanessa uma situação de mergulho profundo nas próprias lembranças, e ela vai se percebendo também vítima desse cara, desse abusador. E isso se torna muito conflitante para essa personagem principal. O livro, ele cita um outro livro que é muito polêmico e que também é bem controverso e divide muitas opiniões, que é Lolita. Eu li Lolita há muitos anos atrás e eu sempre tive vontade de trazer alguns pontos de vista sobre a obra, mas por ser um livro um pouco controverso e por ser um livro que divide tanto a opinião das pessoas, eu fui postergando. Mas esse livro, ele é muito citado aqui nessa obra. E eu diria que Lolita tem uma leitura tão incômoda quanto esse livro, embora sejam de pontos de vistas diferentes. Vou explicar meu raciocínio. Entre os leitores, a gente tem opiniões muito divididas com relação a Lolita. E eu vi de maneira muito recorrente opiniões que associam esse livro a uma romantização desse tipo de crime. Quem leu ou quem minimamente conhece a história vai entender. Eu, particularmente, nunca vi, mesmo tendo lido esse livro muito nova, eu nunca vi com um viés de romantização. Eu acredito que o livro, ele conseguiu atingir o que ele se propõe, que é incomodar o leitor a partir do ponto de vista da pessoa que comete esses crimes. E por isso essa leitura é tão controversa. Você tá lendo sob o ponto de vista de um narrador não confiável. Você tá lendo aquela obra na perspectiva do cara que viola os direitos do outro, no caso, da outra, que viola as regras, que viola a lei. Então, ao mesmo tempo que é chocante, traz esse incômodo e traz essa revolta, porque a gente tá vendo a situação a partir da descrição desse personagem. Aqui em Minha Sombria Vanessa, traz um incômodo muito semelhante, porque a gente consegue visualizar essas situações de violência, de abuso, a partir da visão inocente da vítima. Então, o incômodo foi muito semelhante, ao meu ver, na minha experiência de leitura. O incômodo causado ao ler Lolita e toda aquela atmosfera de ter esse narrador não confiável expondo os motivos dele e descrevendo o que ele enxerga e como ele enxerga a Lolita, aqui a gente tem como
o Strain, que é o professor, manipula a Vanessa sob a ótica inocente, sob a ótica manipulada da Vanessa. Então esse incômodo, ele se assemelha. E eu acredito que essas duas obras, elas se equiparam nesse sentido. Elas trazem uma visão de pontos diferentes, de lugares diferentes, mas uma visão profunda e que causa esse incômodo de uma situação, de um contexto tão delicado, que é esse tipo de violência a menores de idade. E aí, nesse contexto, né, de ver muitas pessoas falando que Lolita romantiza, eu nunca concordei. Eu acho que Lolita é um livro que ele atinge o objetivo que ele pretende ao ser escrito, que é trazer essa problemática sobre uma ótica na qual quem lê vai se incomodar e sentir total repúdio. Porque a literatura é isso, né? A literatura é provocativa. A literatura é incômoda. Ela se propõe também a incomodar, a tocar as feridas. E Lolita, para mim, sempre foi um livro que atingiu muito bem esse ponto. E quando ele é trazido para cá como uma obra que vai costurando os fatos e que vai sendo inclusive usada como ferramenta de manipulação da vítima, cara, quem leu Lolita e achava que romantizava isso, precisa reler e depois ler isso aqui para entender que não romantiza, mas que é usado com esse discurso de romantização por pessoas que ainda estão numa camada muito superficial ao enxergar esse tipo de abuso. E é exatamente o que o professor aqui faz. Ele não leva a obra para a sala de aula com uma perspectiva de debate sobre. Não, ele usa a obra para manipular a Vanessa, romantizando esse tipo de situação. E aí isso me fez voltar às reflexões que eu tinha e às opiniões que eu tenho com relação a Lolita e que eu não necessariamente cheguei a compartilhar, principalmente aqui nas resenhas que eu me proponho a fazer às vezes, mas que é uma opinião que eu estou trazendo pontualmente agora. Esse livro, ele foi muito bem escrito, porque ele consegue trazer pra gente, em vários momentos, o desenvolvimento do pensamento da Vanessa. Em muitos momentos, como ela enxerga algumas situações violentas, mas não consegue admiti-las. Então a gente percebe que a Vanessa, ela foi tão manipulada por esse cara, ela foi tão convencida e ele fez um trabalho tão minucioso realmente de manipular e criar uma narrativa em torno dessa relação que eles tinham, que ela muitas vezes, mesmo escorregando e se pegando em falas do tipo, sim, eu sofri, sim, ele fez isso comigo, ela não admite isso e depois subverte, se colocando como culpada dessas situações. E no livro a gente consegue ver como essa violência que ela sofreu na adolescência se arrasta e acaba sendo algo não resolvido, não tratado e não curado, que implica em uma falta de socialização, uma falta de organização e uma falta de foco que, infelizmente, reverbera na vida adulta dela. Essa violência que ela sofreu lá na adolescência acaba desorganizando toda a possibilidade de um futuro que ela tinha. E a gente consegue ver isso muito claramente na vida adulta dela, nas partes em que a gente tem a narrativa mergulhando na vida adulta dela. Essa falta de perspectiva de futuro, essa dificuldade em manter relacionamento com outras pessoas, tudo isso são resquícios desse trauma que ela sofre ainda, porque ela não consegue cortar relações com esse abusador. E ele continua manipulando ela até a vida adulta.
E isso tudo fica muito evidente, como essas marcas, infelizmente, acompanham ela até o momento em que isso se torna insustentável e ela precisa se colocar frente a essas situações e começar a admitir para entender e se curar. Então esse livro é maravilhoso. Ele traz também uma perspectiva de que muitas vezes essas manipulações, essas violências são tão fortes e tão bem amarradas na mente das vítimas que nem elas conseguem enxergar e se tornam irredutíveis. Por mais que outras pessoas falem que não é culpa dela, que ela é vítima, a vítima não se enxerga dessa forma. Então é importante também, porque traz esse lado, né, que às vezes para quem está de fora tentando convencer a pessoa de que ela é uma vítima, é algo tão difícil de compreender. Como você não se enxerga nesse lugar se você sofreu? Né? Como você não entende que você sofreu? E esse livro traz também um pouco dessa perspectiva de como é para a vítima. Por que ela não se enxerga como vítima às vezes? É uma leitura dolorosa, óbvio, pode suscitar aí vários gatilhos, mas muito bem escrito, de uma sensibilidade fantástica. E com um enredo que a gente consegue acompanhar o amadurecimento da Vanessa e as conclusões que ela vai chegando à medida que ela volta para essas lembranças e vai juntando os pontos e vai juntando os fatos e entendendo tudo que aconteceu com ela sob uma nova perspectiva, agora com respaldo de terapia, enfim. Um livro muito bom. Eu acho que todo mundo precisa ler. Ressalvas aqui, tá? Mais de 18, classificação indicativa, né? Não vou estar propagando para um público menor de idade, mas é uma leitura muito legal e que eu gostei muitíssimo. Não esperava que fosse tudo isso, mas eu adorei. Então, se você já leu Minha Sombria Vanessa, ou se estava como eu, com esse livro na sua estante e não tinha lido ainda, leia e volte aqui para que a gente converse sobre esse livro. Muito legal. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!